A paz, Senhor Jesus, a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Giovana. E meu nome é Paola Victoria. E hoje os nossos convidados especiais são o pastor Neto e a pastora Rose. Esse casal abençoado que cuida aqui do Ministério da Família da nossa igreja, o Ministério Aliançados. E hoje eles vão bater um papinho com a gente justamente sobre isso, sobre a família cristã, sobre o namoro cristão. Então vai ser um papo muito interessante. Sejam bem-vindos. Boa noite, Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos, e estamos aqui para responder e abençoar o povo de Deus. Amém. Queria começar que vocês contassem um pouco sobre o testemunho de vocês, como vocês conheceram Jesus. Eu faz uns 34 anos, mais ou menos, que nós estamos na caminhada com o Senhor Jesus. Minha mãe, eu lembro, que pequeno, minha mãe levava na escola bíblica, acompanhava os cultos, mais dormia do que mais criança. E depois de um tempo, na minha adolescência, eu me afastei, não ia mais, porque eu ia sempre com a minha mãe, não ia mais. E depois eu só fui ter um encontro novamente com Jesus. Quanto tempo? Depois de casado, a gente já tinha uns 5 anos, 1999. Então, assim, eu não venho do berço evangélico, Eu fui um pouco e depois fui para o mundo. E depois nós tivemos esse encontro com Jesus. Bom, no meu caso, a minha família não era do Evangelho. Os meus pais eram espíritas. E, na verdade, eu fui conhecer Jesus em 1999. Já estava casado bem, mais de 10 anos, nós já estávamos casados, e por intermédio da mãe dele, porque ela falava muito de Jesus, ela cantava louvores em casa, ele já vinha nesse ritmo, E aí, quando nós começamos a namorar, ficamos noivos, e depois de um tempo ela sempre falava pra gente: procura uma igreja, vai na igreja. E foi quando ele iniciou primeiro, porque até então eu já estava com os filhos pequenos, e aí ficava difícil para eu ir, porque eu ainda não tinha, assim, eu tinha aquele medinho de deixar as crianças na escolinha, então eu era bem apegada, então ele foi primeiro, depois eu comecei a ir aos cultos, já levava as crianças junto, mas ficava junto comigo, e na verdade nós iniciamos mesmo, filhos, assim, foi no Ministério Cristão da Luz, que foi no ano de 2008. Nós conhecemos a igreja aqui em Itanhaém, amigos apresentaram a igreja para nós, no Ministério, e nós iniciamos, então, graças a Deus, no Ministério Igreja do Senhor da Luz. Glória a Deus. E a gente quer falar mais uma coisa? Só complementando, luta, Eu quero deixar aqui para toda a família que não é luta. Às vezes o esposo vai primeiro, que no caso eu fui primeiro, depois eu já tinha, quantos anos no ministério? Já tinha 12 anos só na igreja, e foi luta. Então a gente tem que estar perseverando, às vezes é o esposo, às vezes é a esposa, e está lutando, porque é difícil. Se está nos caminhos do Senhor, é uma luta grande. Glória a Deus. E a gente queria saber também um pouquinho da história de vocês dois como casal, como que vocês se conheceram, como Deus uniu, vocês dois. Isso já tem um ano de, deixa eu ver, acho que foi em 85, nós temos 37 anos, nós vamos fazer 38 anos de casado, e no início eu tinha 17 anos, e a pastora Rose tinha 15, quando nós nos conhecemos. E aí foi assim
Como que nós nos conhecemos? Foi no relance, né? O pai mudou, pediu para mim cuidar da mudança deles, que eles iam para lá ainda. Eu continuei cuidando. E no dia, eu vou pular uma parte, no dia que ela chegou, eu estava passando, eu e meu irmão, e ela vinha com o primo dela, sabe, passando. Aí depois eu olhei para trás e olhei, sabe aquele olhar que... E aí iniciou, né? Brincadeira, né? Fala um pouco. Isso aí. A Bia acaba de mudar de estado e assim, tudo novo, né? Mudança, não queria mudar, não queria sair de São Paulo, tudo mais. Enfim, nesse dia que ele diz, né, que a gente se olhou, nós começamos a ser uma amizade. Mas as nossas famílias já eram amigas, né? E aí, assim, a partir de então, começou aquelas brincadeiras, e joga bola, e brinca de pega-pega, imagina, né? 15 anos, 17, ainda naquela época, né? 1900 e alguma coisa, era comum, né? Esse tipo de brincadeira. E assim a gente iniciamos como amigos e 2 anos, em 1987, né? Nós oficializamos o casamento e iniciamos a nossa família. A gente queria saber qual foi a experiência mais sobrenatural que você vivenciou com o Senhor. Olha, foram várias experiências. Em 2000, sempre fazendo um propósito com Deus, né? Fazendo um propósito e acreditando, porque é fé, que está em Hebreus e diz: a fé é algo sobrenatural, aquilo que você não enxerga, mas você crê que você não está sozinho, sempre Deus no centro. No ano de 2000 fiz um desafio com Deus. Eu cansei de trabalhar de empregado. Falei: Deus, eu preciso de algo. E foi quando Deus preparou algo assim que nós não tínhamos condição, que foi a primeira empresa que nós tivemos. Essa foi uma muito forte, porque eu ia na igreja, mas não era 100% convertido. Vocês estão entendendo? Às vezes você está na caminhada, mas você ainda não entregou verdadeiramente a sua vida para Deus. E foi um desafio que eu fiz. Um desafio, assim, mas crendo que Deus tinha algo tremendo. Essa foi a primeira. Depois eu tive... Você lembra de alguma outra assim, sobrenatural? Porque assim, eu sempre falo de algo que é sobrenatural, porque o natural é eu que tenho que fazer, eu que tenho que dar conta, né? Então o que Deus fez? Deus, acho que uma grande coisa foi ter colocado a pastora Rosa na minha vida, ter dado os nossos filhos. Isso foi uma bênção de Deus. E a gente procurar, é mais difícil você permanecer, porque às vezes você está namorando, se fica noivo, se casa. Para mim a maior dificuldade foi bênção de Deus, mas eu vou fugir só um pouquinho que eu não posso deixar de falar. Os primeiros meses de casado para mim foi terrível. Terrível porque a convivência, eu estava acostumado na casa dos meus pais e ela na casa dos pais dela. E depois você ir para o mesmo local, dividir tudo, conviver, acho que uns 4 meses foi terrível. Mas depois foi pior ainda. Por que eu digo que é pior? Porque não tem a vida de casado, você vai, sabe, tem que dar o braço a torcer. Às vezes um faz alguma coisa, você tem que engolir. Olha,
vai na peleja, na luta. Vamos para fazer 37 anos de casado. Então eu creio que Deus está no controle, está no comando. E eu creio que tem muitos anos ainda pela frente. Fala um pouco, senão. Então, a minha maior experiência que eu tive com o Senhor, eu nem tinha noção disso, na verdade. Não ia à igreja, não tinha tido um encontro, mas eu tive uma experiência que só depois de alguns anos eu entendi que realmente foi uma grande experiência com o Senhor. Foi no ano de 2004, aproximadamente. Assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas foi uma questão de saúde na família. E aí, aquele caso que o médico fala assim, olha, vai ser assim. Aí, teve um momento que eu, na própria clínica, eu falei com Deus. Ainda não tinha tido nenhuma experiência em igreja, nada, mas eu mesma, foi uma sensação que eu tive e eu falei com o Senhor. Falei, Senhor, não vai ser assim, não vai ser do jeito que Ele está falando. Falei, porque eu confio em Deus. Falei, eu confio em Deus, eu sei que Deus está comigo e não vai ser da forma como Ele falou. Porque eu não aceito, eu lembro perfeitamente que essas foram as palavras. E realmente isso aconteceu na minha vida, que não foi da forma como o médico falou. Então, assim, a determinação, a confiança no Senhor foi muito importante, porque naquele momento, realmente, depois de um tempo, eu falei, Deus, eu falei com o Senhor, sem ao menos entender, e o Senhor me respondeu. E aquele foi um momento muito especial na minha vida, e que o Senhor realmente falou comigo e atendeu a minha pequena oração, a minha simples oração, assim, ignorante oração, né? Então, foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor verdadeiramente. Foi nessa data. Deixa eu complementar, a gente vai lembrando, né? Porque não foi nada combinado e eu tive várias experiências com Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente fala que você tem que ser usado na fé. Eu creio assim, quando você tem um propósito, eu creio tanto que Deus é o único, Ele é o único poderoso Salvador que faz tudo por nós. E às vezes eu me lanço nas coisas. Às vezes eu tenho um projeto, por isso que a gente sempre fala, você tem que ter sonho, projeto. Eu me lanço. Então é assim, é constante o agir de Deus em nossas vidas. Porque quando você coloca Deus no meio, nada dá errado. Nós tivemos mais uma conquista há pouco tempo. Não é fácil. As coisas não é fácil. Mas nós sabemos da nossa vitória, que Deus, no final, Ele entrega. Só basta você confiar, mas Ele fará. Então vamos na fé, não desista e se lança. O medo te paralisa. Para de ter medo e se lança, porque quando Deus é o centro de tudo, já era, não tem inimigo. E a palavra diz que nós temos que ser cabeça e não cauda. Então você tem que se lançar. Se lança e entrega tudo nas mãos de Deus, que o mais Ele fará. Amém? E a gente também queria saber sobre como foi para vocês, né? Discernir o chamado do Senhor para a vida de vocês, o chamado pastoral, inclusive. Como foi esse momento de entender a vontade de Deus e ouvir e seguir, né, a voz de Deus? Bem, na verdade, tudo começou, como eu falei no início, em 2006, quando nós viemos morar em Itanhaém e conhecemos um casal muito querido, que hoje estão morando fora do Brasil, e eles nos apresentaram a Casa de Recuperação, fazia parte do Ministério ICL, Igreja Cristã da Luz, e ali, quando ele nos levou lá para conhecer,
ali foi que eu entendi que Deus tinha algo especial na minha vida, que Ele queria algo de mim. Então, o que eu posso dizer é que a minha assim, experiência, o que eu entendi que Deus estava me chamando para algo foi ali, quando eu conheci a Casa de Recuperação. E ali já nasceu um grande amor por aquele trabalho e assim nós iniciamos. Então começou a Casa de Recuperação, Guerreiros da Luz. Foi aqui em Itanhaém, foi pela Igreja Cristã da Luz, através do Ministério da Casa de Recuperação, mas antes eu já tive experiência. O que queima, às vezes nós por sermos pastor, o que mais queima para mim é estar evangelizando, estar na rua falando de Jesus, estar no hospital, no presídio, no orfanato, estar na rua com o folheto na mão e dizendo: ó, Jesus te ama, Ele tem algo para você. Às vezes isso aqui tudo é consequência, né? Às vezes você vai ministrar a palavra, não importa. O que eu gosto, né? A gente não tem escolha, nós somos servos de Deus, estamos para servir, mas o meu chamado é evangelismo. E quando nós conhecemos esse casal, foi através da Casa de Recuperação, que era o Guerreiros da Luz, e ali nós começamos a participar de algumas reuniões, e ele chamou nós para o culto, e ali nós estamos até hoje. Passamos entre lutas, altas e baixas, mas o propósito de Deus na nossa vida, o chamado verdadeiramente, nós não pedimos, né? Como nós sempre aprendemos, nós fazemos, Deus reconhece, Deus prepara, molda, e só o homem que reconhece. Mas o grande chamado é esse. Eu gostaria que muitos mais estivessem, né? A gente tivesse aqui 100, 200 pessoas para a gente sair aí falando de Jesus na rua, que o povo está gemendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Para um jovem recém-convertido, que passos que ele deve tomar para ter uma intimidade com Deus? Que atitudes deve evitar? Bom, primeiramente, o que deve acontecer é a base, a família. Os pais, né? Começa pelos pais. Os pais devem ser os maiores incentivadores de levar os filhos, né, à igreja, apresentar Jesus, falar de Jesus dentro de casa, ser um exemplo dentro de casa também. E a partir de então, o jovem começa a vir à igreja, a assistir os cultos. Quem está no ministério responsável, por exemplo, o Ministério Kids, incentivar a criança, levar a criança a participar de todas as atividades da igreja, a questão da oração, tanto em casa como na igreja. Então, tudo começa, a base é a família. Então, tudo começa pela casa, incentivo dos pais, de todas as pessoas que estão envolvidas no ministério, no caso, né? E assim se constrói, né? O jovem se desenvolve desenvolvendo ali, creio que é a base para que ele dê continuidade na vida cristã. E a partir de então, o jovem se lançar a participar de todas as atividades da igreja. Todos que estão responsáveis da igreja também estão chamando, envolvendo o jovem nas atividades, né, incentivando, e o jovem se firmar com o Senhor, ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Então, o evangelismo é importante, os cultos, todos os estudos, participar de todos os estudos, e realmente é a decisão, tem que tomar a decisão de seguir ao Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E complementando, a palavra de Deus diz: não ensine as crianças
no caminho do Senhor, e quando crescemos não se desviará dele. Agora o jovem é o futuro. É o futuro da igreja, é o futuro da cidade, é o futuro do país. E jovem é o mais complicado de se lidar. Porque o jovem, quando ele vem do berço evangélico, é tranquilo, é mais. Mas quando ele não vem, não tem esse discernimento que é a palavra de Deus, aí é onde, sabe, que o líder tem que estar ali em cima, falando e dando atividade. Porque o jovem hoje é uma geração zen, de 18, principalmente se pegar, o que eles querem? Celular, está ali, e tem que ter atividade. Então o jovem gosta de atividade, de movimento, tem que falar a palavra de Deus, mas tem que fazer tudo que agrade o jovem, para ele ter prazer de ouvir a palavra de Deus, adorar, orar, mas é jovem. Então o jovem tem que ser tratado como jovem. Tratou como jovem, vai embora, decola. Amém? Amém. E aí, até complementando, né, essa pergunta anterior, esse jovem, né, que aceitou Jesus, que se converteu, que entendeu o que é fé, agora que ele é crente, né, agora que ele é cristão, o que ele deve evitar? O que ele tem que fugir? Olha, a luta é grande, né? Nós sabemos que não adianta a gente falar, olha, o jovem está na casa do Senhor que se converteu. É um homem de Deus, é um jovem de Deus, uma jovem de Deus. O que precisa evitar? A palavra de Deus diz que já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembrar da cruz. A cruz vai fazer a diferença na vida do jovem. A vontade carnal, isso vai ser constante. Enquanto a gente viver aqui, não vai ser diferente, mas nós temos que lembrar da cruz. Já se batizou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado, não vivo mais eu. É a cruz. Então tem que se lembrar da cruz, do desafio, e a vida vai ser assim. Jovem, foge. Cuidado com as amizades. Amizade terrível. Amigo, amiga, é bênção de Deus. Mas cuida, zela do jovem, se cuida, sabe? Não perca seu alvo. Seu alvo é Jesus. Não desvia para a direita nem para a esquerda. Senão vai dar ruim. Né? Os pais ensinam, a igreja ensina, o líder ensina. Mas sempre focar, ó, a cruz. Já não levar mais você, aquela velha criatura, e lembrar, e fazer as coisas de jovem. Não adianta pegar um jovem e querer conviver só com adulto. É tudo diferente. Então tem que ter um líder de jovem com sabedoria, buscar, ir para cima, porque o jovem, ele se cansa mais fácil. Então é esse, é o discernimento, a sabedoria, e foge, jovem. Foge do mal, que o mal está aqui. O mal está te rodeando. E se bobear, já era. Então, o jovem, ele precisa estar focado, desde que ele tomou a decisão de estar ali, de participar dos cultos, ele precisa estar focado na palavra do Senhor. Então, ouvindo a palavra do Senhor e seguindo a palavra do Senhor, participando de todas as atividades que o ministério, né, incentiva, que o ministério propõe para o jovem, creio que ele estar envolvido ali com a palavra e com todas as atividades do ministério, ele não vai ter nem tempo para sair no mundo. Então ele tem que evitar aquelas amizades que querem levar ele para o mundo. Mas ao mesmo tempo, ele tem que procurar essas pessoas e trazer essas pessoas para Jesus. Né? Então ele tem que estar lá no meio, com a cabeça de que agora ele vive para Jesus.
Então ele tem que participar de algo, por exemplo, no colégio. No colégio nem todos estão na presença de Deus. Então lá ele tem que aproveitar a oportunidade que o Senhor coloca na vida dele e falar de Jesus, conversar com os amigos, falar do momento que ele está vivendo, das coisas boas que ele está vivendo, que ele está passando na vida dele, na casa dele também, falar com os pais e assim trazer as pessoas para Cristo. Então, realmente é evitar o mundo lá fora, mas com a consciência que ele é um evangelizador, que ele vai levar a palavra para as pessoas lá fora também. Então ele tem que estar consciente da decisão que ele está tomando. Amém. Agora a gente quer saber de vocês quais são os atributos extremamente importantes para um casamento, uma família cristã. Na verdade, é assim, vamos falar de nós mesmos, né? Como nós já iniciamos aqui, vocês viram que as famílias não tinham nada a ver, né? E então imagina a luta que foi para nós. Então, com toda a certeza do mundo, fomos nós que tomamos a decisão de mudar a nossa vida. É fácil? Não é fácil, não foi, não está sendo, porque as lutas continuam, sempre tem ali algo, como a gente sempre diz, o diabo está sempre ali, né, ao redor, mas é exatamente isso, você estar na presença, tomar a decisão, estar na presença do Senhor, em oração, você vence. Porque o inimigo nunca vence. Ele tenta, ele entra, ele tenta mudar a vida de todo mundo, estragar tudo que está indo bem, mas você estando firme na presença do Senhor, orando, jejuando, o mal cai por terra. Então a arma é essa. A arma é estar na presença do Senhor e perseverar. Eu sempre digo que o nosso casamento é perseverança, porque quase 40 anos juntos, imagina, a gente já passou por muitas e muitas situações, mas em todas elas a gente teve a presença de Deus. Hoje nós entendemos ainda mais isso, que Deus ele tem uma missão, ele tem um plano para nós, porque se não fosse isso, com certeza a gente já não estaria junto mais, porque nós somos diferentes, bem diferentes um do outro. Então, mas quando o Senhor tem um plano na vida de um casal, não tem como, ele sempre interfere, por mais coisas que aconteçam, altos e baixos, ele está ali, ele se coloca na frente das lutas, das batalhas, e a gente, assim, as batalhas são inúmeras, né? Familiar, financeiro, filhos. Então, eu vejo a mão de Deus, sabe, sempre à frente das nossas vidas. Então, Deus sempre disse assim: eu tenho um plano para vocês. Então, vocês são meus filhos e eu estou cuidando, estou no controle de tudo. Então, a perseverança. Eu sempre falo que a palavra para a nossa vida é perseverança. Então, nós perseveramos porque, particularmente, eu acredito assim, com todas as minhas forças, que a família é tudo. Meus filhos, para mim, assim, ele e meus filhos são tudo para mim. Então, isso é plano de Deus. Então, eu não posso falhar. Eu não posso falhar porque eu tenho esse compromisso com o Senhor, de manter essa família. Então, eu estou falando particularmente de mim agora, eu luto com todas as minhas forças para manter todos juntos, para a gente estar firme, porque eu tenho a convicção do plano do Senhor. Repete a pergunta que eu... Quais são os atributos que você acha importante
para um casamento, uma família cristã. Tá. Iniciando, eu creio que o maior projeto de Deus é a família. Então, acima de tudo, Deus criou a família. Se a família está debaixo da proteção de Deus, confia e entrega, as coisas ficam mais fáceis. Porém, não é melzinho. Casamento é difícil. Porém, quando você tem o Espírito Santo e a presença de Deus, vem os desafios, as lutas. Casamento é falta de dinheiro, não deu certo, o trabalho, um dia a esposa não está bem, outro dia o marido, outro dia o filho. Olha, são tantas coisas que é só Deus, é só Ele quando você crê mesmo. E é o que a minha esposa disse. A gente luta, tem que perseverar, sabe? Não é fácil, mas você perseverando, porque os filhos, ele vem. No casamento você casa e depois você quer o quê? Quer filho. E filho é assim, eles vão crescer. Filho quer roupa lavada, o filho quer comer no horário, o filho escolhe a roupa que quer. E quando chega o momento dele ir embora, porque ele vai embora, só vai ficar eu e a pastora. Só tem mais um em casa, eram 3. 2 seguiram o caminho já, só tem um. E logo, e eles vão embora. Incrível que os filhos vão embora e não perguntam nem quanto que foi a conta. É igual hotel, é melhor do que hotel. Porque o hotel você pode pedir lá na recepção a hora para você acordar, a comida, a roupa, só que no hotel você tem que pagar. E em casa não. Então, às vezes, muitas das vezes, os filhos, mas é o natural, mas firme, perseverando, buscando a Deus, não desviando do caminho dele, seu casamento vai fluir em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora a gente queria que vocês dessem um conselho, né, para os jovens, a questão da vida sentimental, né, da área amorosa, porque a gente sabe que é uma área que tem muita dúvida, né? Então, quando o jovem se converte e ele ainda é solteiro, ele não sabe se ele ora, se ele espera, se ele vai atrás, o que ele faz, tem muita dúvida a respeito de escolher a pessoa certa, e agora o que eu faço, medo de escolher a pessoa errada. Então, que conselho vocês dão para a vida sentimental desses jovens? Tá, eu vou começar no sincero. Jovem, tome cuidado. Já fui jovem, sei como que é. Parece que vai arrepiando. Você vê a menina, vê aquele rapaz, o rapaz vê aquela menina e já começa a se engraçar e acha que já está apaixonado. Aí onde que está engano? E nós pastores temos que ter um cuidado especial. Não precipitar as coisas, sabe? Conheça. Você tem que conhecer. Você quer conhecer o jovem? Vê a família, vê como ele está. Tenha paciência, não se precipite. Ora a Deus. Deus vai preparar o melhor. Você pode ter certeza. Às vezes, nós, como eu falei já, nós somos carne, nós temos vontade. E jovem, pelo amor de Jesus, coloca isso. Deus, se for da tua vontade, que dê certo esse varão, Salvador. Se não for, arranca da minha vida, que vai ser maldição. Não adianta a gente querer sem graça, mas lá na frente você vai quebrar a cara. E jovem às vezes é teimoso, sabe? Então, ora a Deus, vê o jovem, vê se é de Deus mesmo. Olha, não se precipite.
Ele está vindo na igreja, busca a palavra de Deus, fala de Jesus, vê o comportamento dele, homem, vê o comportamento dela, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Se estiver na direção, na presença de Deus, se você estiver falando a mesma língua, vai em frente, senão, vaza. Assim, o conselho que eu dou para os jovens é assim: quando você conhecer uma pessoa, procura ser amigo, procura conhecer a família, né? Saber exatamente assim como é a vida da pessoa, tanto ele quanto ela, né? Procurar ter um conhecimento assim familiar, que é importante. Quais são os objetivos desse jovem? O que ele pensa? O que ele pensa da vida? O que ele quer para a vida dele? Então, é muito importante isso. Primeiramente, ter essa amizade, conhecer bem, né? E aí sim, depois, com coração, com conhecimento, aí sim, talvez entrar no namoro, claro, com o consentimento da família, porque até então, se você já conhece, fica tudo muito mais fácil, e entrar em oração. Então, não há outro caminho para que tudo dê certo. Entrar em oração, pedir a direção do Senhor, com certeza, de coração aberto, sincero. O Senhor vai falar nos corações e vai dar essa certeza se realmente Deus está aprovando a união ou não. Então, o meu conselho é começar pela amizade. Vamos passo a passo, um processo. Começa pela amizade, conhece a família, aí depois sim, conversa com o Senhor, que o Senhor dá a direção com toda certeza. Deixa eu falar mais um pouquinho, jovem. Estuda, não para de estudar. É bênção de Deus estar na casa do Senhor, mas se você parou de estudar, volta a estudar, termina seus estudos. Está muito mais fácil do que na minha época de estudar. Não para de estudar. Se você parou, volta. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queria saber se tem algum versículo, algum livro da Bíblia que toca bastante vocês. Olha, eu tenho vários, hein? Um que eu carrego aqui na minha Bíblia, foi até a pastora que colou, Provérbios 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Esse é tudo posso naquele que me fortalece, sabe? Olha, são vários. Eu vou concordar com o que eu coloquei no meu presentinho, a Bíblia. Eu coloquei esse versículo, eu vou permanecer nele. Para mim é o essencial: confiar no Senhor, entregar os caminhos ao Senhor, é o princípio de tudo. E não confiar só na sua inteligência, né? E tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo, né? Vai em frente, que Deus é contigo. Glória a Deus. Tinha uma última pergunta aqui, eu vou dar uma alteradinha, né? Que a gente sempre pede, né, um conselho para o jovem cristão e tudo mais. Só que como nós estamos falando de família, a gente queria que vocês dessem o último conselho, né? A gente não sabe quem assiste a gente. Talvez lá do outro lado tem uma família que está se destruindo, que está desistindo, né? Alguma pessoa que está desesperada, não sabe o que fazer. E a gente queria que vocês dessem esse conselho, né? Essa esperança, porque a gente sabe que o plano de Deus é a família. Então, que conselho vocês dão para essa família que precisa de Jesus? Você que está aí nos assistindo, não sei se é de manhã, à tarde, à noite, e eu posso te dizer que a sua esposa é a esposa certa, que
que o seu esposo é o esposo certo, que seus filhos são os filhos ideais, porque Deus colocou o seu esposo, Deus constituiu o seu casamento, Deus formou a sua família. Você está passando uma dificuldade financeira, ou se é na vida sentimental, ou se é na área da saúde, na sua área profissional, não se desespere. Entrega a sua vida a Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Porque com Deus, meu amigo, a vitória é certa. Pode ser um momento, você não é, você está passando. Você está passando uma luta, mas Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Então, a todos os casais, a todas as famílias, que continuem perseverando nos caminhos do Senhor, que entra no quarto, ajoelha, ora ao Senhor, pede a direção dele, mas especialmente perseverar no Senhor, não desviar dos caminhos, e que o Senhor, ele segura a sua mão, ele atende ao seu pedido. Então persevera, não desista da sua família. E por fim, a gente gostaria que vocês fizessem uma oração para quem está assistindo. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos em nome de Jesus, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai, estenda as tuas mãos poderosas, Pai, a todas as famílias que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Eu sei que nós temos luta, vitória, Pai. Derrama bênção sem medida. Repreenda todo o mal, todo o devorador, todo o migrador da vida dessa família, Pai, que caia por terra. Pai, nós abençoamos, nós constituímos o Senhor, Pai. É projeto do Senhor essa casa, essa família. Renova, restaura, fortalece. E todo o mal em nome de Jesus que saia. Oh Deus, que o amor de Deus, que a graça, que a direção e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. E uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus, que toda a honra, toda a glória é dada a Ele. Amém. Glória a Deus. A gente queria agradecer por vocês aceitar o convite de estar aqui, para que em nome de Jesus vidas, casamentos foram tocados através desse podcast. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É uma honra estarmos aqui, né? Podemos deixar uma palavra de Deus, um aconselhamento. É isso, é firme. Fica firme com Jesus. Que vai ser só bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, muito obrigada pelo convite, né? E esperamos do Senhor que todos, assim como nós, continuem na luta. Não desistam dos sonhos, não desistam dos seus filhos, que perseverem na palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus abençoe vocês, a família de vocês. E nós também agradecemos a cada um que acompanhou até aqui, que ouviu, que assistiu até aqui. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Amém. Sabe que o Senhor tem um plano para você e para sua família. E já deu tudo certo, em nome de Jesus. E lembramos sempre que o nosso alvo é Cristo. Deus abençoe e até a próxima.